Facilita muito você saber que existe um mapa e que qualquer problema que você tem no futebol tá em um desses 7 pontos. O primeiro passo é você ganhar consciência de que existem 7 grandes áreas do futebol e depois você fazer o diagnóstico de onde tá vindo o problema. E aqui eu vou entrar numa das partes mais importantes dessa aula, que é como que você pode fazer para evoluir até 30 vezes mais rápido do que outros jogadores. Existe um grande mito no futebol, que é a ideia de que você vai ficar bom jogando mais partidas de futebol. Você não vai ficar bom jogando mais partidas. E existe um motivo muito simples para isso. A maioria das pessoas acha que a bola é a coisa mais importante do jogo. Não é. A bola é uma prisão do jogo. Se eu fosse montar um ranking e nomear a parte mais importante do futebol, o pilar mais importante do futebol, certamente seria esse. Seja bem-vindo, meu nome é Paik, eu sou médico, atualmente me especializando em medicina do esporte e fundador da StarFoot, que é a escola que usa a ciência para desenvolver o seu melhor futebol. Hoje a gente vai dar início à série de aulas da StarFoot e aqui eu tenho como grande objetivo de passar de graça tudo aquilo que as outras pessoas cobram caro e de tornar cada uma dessas aulas que a gente vai ter nas próximas semanas ou nos próximos anos, quem sabe, a melhor aula e a melhor fonte de qualquer assunto que você quiser no futebol. Aqui o objetivo não é trazer aulas curtinhas, aulas que acabam passando coisas superficiais. Meu grande objetivo aqui é pegar um grande tema do futebol e passar de forma profunda para que você aprenda de forma definitiva e principalmente consiga aplicar depois da aula. E o tema da primeira aula da nossa série é o mapa do futebol. Hoje eu vou te passar um guia completo com as 7 grandes áreas do futebol. Você vai aprender cada uma delas de forma superficial, mas hoje, especialmente nessa aula, a gente vai focar naquela que, na minha opinião, é a mais importante de todas e a que mais consegue desenvolver rapidamente o seu futebol. Porque essa é a proposta do vídeo. Fazer você ficar bom rápido no futebol. Então nessa aula eu vou te ensinar quais são os 7 pilares do futebol e te ajudar a encontrar qual deles está prejudicando o seu jogo. Você vai aprender qual que é o pilar responsável por 90% dos erros dos jogadores e aquele que mais prejudica o seu futebol dentro de campo. E terceiro, eu vou te mostrar um guia completo que vai fazer você evoluir até 30 vezes mais rápido do que outros jogadores, com um método que eu ensino para poucos pacientes que eu atendo. A única coisa que você precisa fazer é tirar todas as distrações, se isolar num lugar que seja adequado para estudar, pegar um bloco de nota e começar a anotar. Eu prometo que o que está aqui vai mudar o seu futebol para sempre, assim como aconteceu comigo e com os jogadores que eu ajudo. Então vamos lá, vamos colocar aqui para a tela do iPad. Eu vou começar ensinando vocês o que são os 7 pilares do futebol, tá bom? Os 7 pilares do futebol é um passo fundamental para a gente construir esse plano nosso de como desenvolver rapidamente no futebol. E a ideia é que não importa o que esteja acontecendo na sua vida, qualquer problema que você tem no futebol está em um desses 7 pontos. Quais são esses 7 pontos? Vou colocar aqui. O primeiro deles é a técnica, o segundo é a tática, o terceiro é o físico, o quarto é o mental, as pessoas chamam também de psicológico, mental ou psicológico, o quinto é o sono, o sexto é a nutrição e o sétimo é a medicina. É fundamental que você saiba, mesmo que superficialmente, cada um desses 7 pilares, porque uma das coisas que eu mais vejo são jogadores que possuem um problema, mas eles não conseguem enxergar que eles têm um problema. Então, eles não são nem conscientes que eles estão sendo prejudicados. Eles jogam mal, eles erram passes, eles têm problema fora de campo, dentro de campo, se alimentam mal, dormem mal, e pra eles isso é uma coisa normal. Talvez porque eles vieram de uma família que já faz isso, talvez porque eles veem os amigos dele fazendo a mesma coisa, mas é impossível você arrumar um problema que você nem sabe que existe. Então isso é muito comum, por exemplo, na prática da medicina que eu faço, que é pacientes que chegam fumando demais, e que tá cheio de problema no pulmão, no coração, nas pernas, em artéria, em todos os lugares do corpo, tem risco aumentado de câncer. Essas pessoas, elas fumam, mas elas nem sabem que fumar é um problema. Pra elas é uma coisa normal. Talvez porque há 20, 30, 40 anos atrás, todas as pessoas praticamente fumavam. Então eles carregaram esse hábito de fazer as coisas sem saber que elas faziam mal. Então o primeiro passo é você ganhar consciência de que existem 7 grandes áreas do futebol e depois você fazer o diagnóstico de onde está vindo o problema. Já ajuda muito e facilita muito você saber que existe um mapa e que qualquer problema que você tem no futebol está em um desses 7 pontos. Esse é um mapa de um grande diagnóstico, tá? Que ajuda a enxergar onde está o problema. Ou se você não tiver um problema no futebol, você simplesmente usa esses 7 passos para evoluir de forma rápida, que é o que a gente vai mostrar daqui a pouco. Esses 7 passos são basicamente uma bússola para guiar o seu desenvolvimento. Então o seu trabalho como jogador é analisar o seu jogo, detectar qual desses pilares está vindo o maior dos seus problemas, o que mais pode ser corrigido de forma fácil, mais rápida, que mais vai dar os resultados dentro de campo, mas essencialmente o melhor que você pode fazer é otimizar todos eles. E é isso que a gente vai fazer nas próximas aulas. A gente vai ter uma grande aula para cada um deles. Mas o meu objetivo, como aumentar a consciência de vocês aqui, de que existem esses pilares, eles podem estar causando algum problema, a gente vai falar de forma superficial quais são os problemas mais decorrentes de cada um desses pilares, tá bem? Então uma coisa que eu vejo muito na minha prática é quando eu falo esses 7 pilares e eu apresento de forma superficial para cada jogador, eles aumentam a consciência e eles falam, caramba, aí tá meu problema. Então quando eu falo para eles, por exemplo, que a ingesta de carboidrato te ajuda muito a correr mais dentro de campo e mostro para eles que o carboidrato está muito reduzido na ingesta deles, eles
putz, não sabia que tava aí o problema. Então, vou corrigir isso. Ou que eles estão dormindo muito tarde, dormindo mal demais e que isso pode estar prejudicando a atenção deles dentro de campo, a tomada de decisão no geral, eles começam a dormir melhor. Ou que eles nem sabiam que, por exemplo, que a asma deles pode prejudicar dentro de campo, ou que eles têm um problema de falta de vitamina ou um problema de sanguíneo que pode prejudicar no campo. Assim, só de aumentar a consciência você já encontra os problemas. Esse é o grande objetivo dessa aula. Aumentar a consciência dos 7 pilares e depois te mostrar uma fórmula para você desenvolver rapidamente seu futebol, com o pilar que na minha concepção é um dos mais importantes. Então vamos começar falando um pouquinho o que é o pilar da medicina e como ele pode ajudar a melhorar o seu futebol, tá bom? Acho que existem 4 coisas aqui que vem na minha cabeça agora, que eu até anotei no meu bloco de notas aqui, de como a medicina pode ajudar você a jogar melhor. Uma das primeiras coisas que a medicina consegue te corrigir são doenças. Então eu vou colocar aqui doenças, por exemplo, asma e anemia, vamos supor. Tá. Asma é uma condição em que a pessoa tem uma hiperreatividade brônquica, tá? Basicamente, vamos reduzir isso aqui a uma palavra mais simples. O seu pulmão, ele responde de uma forma inadequada ao exercício, ao frio, a alérgenos. Tá? Então, a pessoa tem uma predisposição a começar a tossir quando entra em contato com pó, por exemplo. Ou quando o tempo muda muito rápido, ela começa a tossir mais, ou tem muita falta de ar. Começa aqueles sibilos, aquele miado de gato no peito. Então, tudo isso predispõe a que a pessoa tenha menos capacidade de jogar futebol. Como é que isso predispõe a menos capacidade? Basicamente, você não consegue respirar de forma adequada, tá? Então, isso interfere diretamente no teu futebol. Outra condição que a gente acaba achando, principalmente na base aqui do futebol de Caxias, é anemia. Tá? Às vezes, algumas pessoas, o atleta, ele perde muito ferro por vias diferentes do que pessoas que não praticam tanto esporte. Isso pode predispor a uma baixa produção de hemoglobina. Hemoglobina também está diretamente relacionada ao processo de transporte de oxigênio. Então você fica menos eficiente em transportar oxigênio, cansa mais rápido e aí começa a ter efeitos na performance dentro de campo. Outro ponto importante de como a medicina pode ajudar você a jogar melhor são as lesões. Se você tem algum tipo de lesão, tornozelo, joelho, ligamento, músculo, qualquer lugar do corpo, você pode visitar um médico do esporte ou um ortopedista e verificar logo como que essa lesão está prejudicando e como que você pode tratar ela. Mais importante do que isso, como que você faz para prevenir lesões. Então eu costumo dizer que o médico do esporte ele é o grande gestor da performance de um atleta. Ele vai cuidar de todos esses 7 pontos. Ele que vai guiar você em torno desses 7 pontos para fazer com que você consiga extrair o máximo do teu corpo para jogar futebol, tá? Porque a sua máquina, literalmente, que joga futebol é o seu corpo e o seu cérebro. Então o médico do esporte vai te ajudar a fazer isso. Então lesões, mais do que você jogar futebol, é você evitar com que você não jogue futebol. E uma das coisas que evita com que você jogue futebol e continue desenvolvendo, faz aquela parada no desenvolvimento, são lesões. Você passa ali 2, 3, 4, 5, 6 meses, talvez até 1 ano, se for numa ruptura de algum ligamento importante, sem jogar futebol. Então você imagina você perder 1 ano da sua carreira sem jogar futebol. Isso é mais importante ainda para quem joga em base. Quando você joga em base, você tem que entender que o tempo tá contra você. Talvez você tenha ali dos 10 aos 18, 19, 20 anos para desenvolver de forma adequada. E se você não desenvolver, passou o teu tempo. Então 1 ano é quase 10% do tempo ali entre 10 aos 20 anos de idade, que é o tempo que você desenvolve. Então uma lesão pode tirar muito tempo de você para desenvolver. Outro ponto importante é que o médico do esporte ele faz uma avaliação sobre as medicações de doping. Então tem muita medicação que a gente usa no dia a dia que se considera doping, tá? Não porque ela vai aumentar seu rendimento esportivo nas alturas, mas porque elas possuem substâncias que são confundidas com outras coisas mais graves. Então, por exemplo, se você tem asma e você usa bombinha para asma, você tem que usar uma autorização de uso terapêutico, tá? Que seu médico do esporte vai assinar com você, que vai permitir com que você use essa medicação até uma certa dose, sem ter prejuízo ou sem entrar na competição como se fosse um doping. Eu sei que, às vezes, algumas competições até sub-13, sub-15, acabam não tendo a avaliação de doping, mas é importante que se você faz parte de um campeonato, como a gente faz aqui pro Juventude sub-15, sub-17, sub-20, eles possuem de vez em quando algumas avaliações para antidoping e é interessante a gente nunca usar medicações ou até manipulados, contaminados, que tenham essas medicações são consideradas doping. Então tem que ficar muito atento, tá? Se você tem alguma dúvida em relação a qual medicação usar, vai junto no médico do esporte que ele vai te orientar em relação a quais medicamentos são os mais recomendados para cada situação. Em lesão, em doença, enfim, que não te prejudique e não seja considerado doping. Se você for pego no doping utilizando alguma substância, mesmo que você não queira, mesmo que você não sabia que estava usando a substância, você não conseguir provar isso, às vezes você pode pegar até 3, 5 anos de suspensão de esporte. E aí a carreira vai pro espaço. Então eu falei de doenças, eu falei de lesões e falei de doping, que são 3 situações que podem interferir no seu futebol e que um médico do esporte pode te ajudar. Tem outra que talvez seja uma das mais importantes, que chama APP. A APP é uma avaliação pré-participação. Basicamente é uma consulta que você faz com o médico do esporte para você descartar qualquer problema cardíaco,
pulmonar e muscular, além de outros fatores também, sono, nutrição, que possa te prejudicar durante uma competição. Basicamente, o que a avaliação pré-participação vai fazer é descartar risco de morte súbita. A gente já teve alguns casos de morte súbita. No profissional é muito raro que isso aconteça, porque se você pensar que um atleta ele tá vindo desde a base, 13, 14, 15, 16, 17, até 20, 25 anos fazendo avaliação todos os anos, é muito difícil que essas doenças chegam a passar batido e o cara chegar a jogar com um problema no coração. Mas aconteceu recentemente, o Izquierdo, que foi um jogador que jogou contra o São Paulo na Libertadores agora faz 1 ou 2 anos, ele faleceu em campo por uma parada cardíaca. A gente não precisa ir tão longe assim também. Teve um jovem de 20 anos que faleceu há uns 7 dias atrás, numa maratona em Porto Alegre. Ele também tinha um problema estrutural no coração que predispõe a arritmias e morte súbita. Ele desmaiou durante a maratona e ele veio a falecer por uma condição que provavelmente poderia ser evitado com um eletrocardiograma de R$50. E é exatamente isso que a gente faz na avaliação pré-participação. A gente vê se você não tem nenhum risco congênito mesmo, ou genético, que possa predispor a arritmias e morte súbita. Porque mesmo que seja raro, a avaliação pré-participação é tão barata de fazer que vale a pena fazer em todos os atletas. Então, independente do que você faça, vale a pena fazer pelo menos uma vez na vida uma avaliação pré-participação, que é uma consulta mais um eletrocardiograma, que a gente chama de ECG, que é aquele eletrodo que vai colocar aqui no peito para verificar como é que tá as conduções elétricas do seu coração, tá bem? Então esses são 4 dos milhares de pontos que a medicina pode te ajudar a jogar futebol melhor. Então se você conseguiu detectar se algum problema tá aqui, se você tem uma lesão, se você tem alguma doença não tratada, se você nunca passou por uma avaliação pré-participação, ou se você usa medicações sem consultar com o médico, é interessante você corrigir esse problema antes que comece a ficar um problema cada vez maior. Então aqui tá um resuminho bem simples, com poucas coisas. Depois a gente vai aprofundar muito mais nisso, sobre como a medicina pode te ajudar a jogar melhor. Então a gente abordou a medicina, vamos falar um pouquinho sobre a nutrição. A nutrição é basicamente o combustível que você tem dentro de campo. Eu sempre comento com os pacientes que eu atendo de que você pode correr uma maratona sem comer direito, mas você nunca vai ganhar uma maratona sem comer direito, e a mesma coisa vale para o futebol. Se você não come de forma adequada, você provavelmente pode ter muito mais risco de desenvolver mais devagar a sua musculatura, crescer menos e se recuperar muito mais devagar. Então ele não só é um combustível dentro de campo, mas ele te ajuda a recuperar melhor em todas as outras 22 horas do dia que você não está jogando. Eu costumo falar para os pacientes que a gente tem um mapa da nutrição, é um mapa bem simples de você entender, e eu vou passar esse mapa para vocês agora. Lembrando que a gente vai ter uma aula completa também sobre nutrição, em que eu vou passar detalhadamente sobre cada um desses elementos, que eu vou te mostrar superficialmente agora. E a gente vai montar também níveis de nutrição, tá? Para você não fazer um salto completo do alimentação ruim até nutricionista e acabar ficando no meio do caminho. Vou fazer com que você passe ali por 5 níveis e progressivamente você vai melhorando a sua dieta para chegar num nível em que ela consiga otimizar ao máximo o seu futebol, tá? Então, o que é a nutrição de fato? Nutrição é o seu combustível, ele vai melhorar a sua performance dentro de campo, vai melhorar a sua recuperação muscular, vai te auxiliar a produzir mais hormônios, a crescer mais, a ter mais massa muscular, basicamente todas as funções corporais. Só você pensar que tudo que o seu corpo faz depende do alimento que você coloca na sua boca. Então, eu costumo dizer para os pacientes, quando eles têm qualquer problema em relação à nutrição, de que eles podem começar por um mapa muito simples, que te faz entender todos os nutrientes que existem na nutrição. Eu costumo dizer para eles o seguinte, a diferença entre qualquer alimento é basicamente o que eu vou colocar aqui nesse mapa. Então eu sugiro que vocês não olhem mais 2 alimentos diferentes e vocês rotulem ele com palavras que são muito vagas, do tipo, esse alimento é saudável e esse alimento não é saudável. Esse alimento é bom, esse alimento é ruim. O que é um alimento bom? O que é um alimento ruim? O que é um alimento saudável? O que é um alimento não saudável? Então qualquer alimento que você pegar na nutrição, ele pode ser dividido em 2 grandes coisas, tá? Em não nutrientes e nutrientes. A gente não vai falar de não nutrientes por enquanto, mas eu quero que você entenda que nutrientes é tudo aquilo que a gente extrai dos alimentos, quando a gente se ingere eles, que vai auxiliar no nosso metabolismo, na produção de compostos internos e vai ajudar a gente a sobreviver e reproduzir. Vai basicamente estruturar o seu corpo. Quais são esses nutrientes? Vamos colocar aqui embaixo. Nutrientes são os minerais, os nutrientes são as vitaminas e os nutrientes são os macronutrientes. Macronutrientes. Eu vou colocar aqui também, tá? Água. A gente vai ter uma aula só sobre hidratação também. Os macronutrientes, eles podem ser divididos em 3. Proteínas, carboidratos e gorduras. O que eu quero que vocês entendam sobre isso aqui? Que eu sempre falo para meus pacientes. Que eu não quero mais que vocês olhem para 2 alimentos diferentes, que nem eu comentei, e que vejam eles com opiniões muito vagas. Tá? Eu quero que vocês olhem eles, qualquer alimento que você for comer, e você se pergunte o que tem de cada um desses pontos nesses alimentos que eu tô comendo. Porque é isso que constitui um alimento. É quanto ele tem de água, proteína, carboidrato, gordura, vitamina e mineral. É isso aqui que você usa de um alimento. É isso. Então eu quero que vocês comecem a pensar e comecem a olhar, por exemplo, a diferença entre uma banana e um pedaço de carne é o que uma banana tem de cada um desses alimentos, desses elementos aqui, desses nutrientes, e o que um pedaço de carne tem de cada um desses nutrientes. E o que uma nutricionista vai avaliar é quanto você precisa de cada um desses elementos, desses nutrientes, na sua ingesta diária.
Então, a gente vai ter a aula sobre nutrição ainda, mas eu quero que você entenda que esse é o mapa da nutrição. Aqui estão todos os elementos que você precisa ingerir diariamente. A diferença é que tipo de esporte você faz, quantos quilos você pesa, qual que é a sua taxa metabólica basal, quanto você gasta por dia. Lembrando que desses 3 aqui vem a energia que você gasta dentro de campo, mas principalmente de carboidratos quando se trata de jogador de futebol, porque proteína é muito nobre pra gente ficar quebrando e usando como energia. Nosso corpo gosta mais de usar a proteína como reparo muscular, desenvolvimento muscular. Mas eu quero que você pense nisso, tá? Se você quiser pesquisar por conta própria cada um desses, interessante, a gente vai ter uma aula só sobre isso em que a gente vai mostrar o quanto você precisa se alimentar de cada um desses, tá? Em níveis, claro. A gente não vai otimizar como se fosse um nutricionista aqui e nem dar recomendações completas de dieta, mas a gente vai otimizar aquilo que consegue mais alterar o seu jogo em menos tempo, tá bem? Esse é o grande objetivo. Pequenas mudanças que trazem grandes resultados, tá bom? Então, isso aqui é o mapa da nutrição. A gente vai passar ele de forma detalhada com todos os minerais, todas as vitaminas, quanto você precisa de proteína, carboidrato, gordura, água nos outros vídeos, tá bem? Só para dar uma ideia de se você realmente está otimizando sua nutrição ou não, tá? Quinto ponto, recentemente eu dei uma aula sobre sono e eu encontrei uma coisa fenomenal sobre o sono e a relação dele com o esporte de alta competição. Eu vi que a maior parte dos jogadores de basquete, por exemplo, de alto nível, da NBA, eles tiram um cochilo antes do jogo e eles dormem até 8 a 9 horas por noite. Isso não é uma coincidência, tá? Todos eles entendem a importância do sono, porque se a gente passa 33% da nossa vida dormindo, tem que ter algum objetivo para isso. E hoje a gente não se questiona mais se o sono tem um benefício em alguma área da nossa vida. A grande questão agora é se existe alguma área da nossa vida que não é beneficiada pelo sono. Porque se o sono não fosse importante, a evolução já tinha eliminado ele da nossa vida. Mas, incrivelmente, a gente chegou aqui dormindo 8, 9 horas por dia. Ou seja, estando inconsciente 8 a 9 horas por dia, apto para qualquer predador pegar a gente no meio de uma savana, por exemplo, há 10 mil anos atrás. Então, se a gente manteve esse comportamento ao longo dos anos, é porque ele tem muita importância mesmo. E o sono também tem uma interferência na sua capacidade de performar no esporte. A sua atenção melhora, o seu sistema imune melhora, ou seja, você fica menos doente e perde menos jogos. Mas, principalmente, uma das coisas mais interessantes que eu descobri foi uma pesquisa que foi feita com pianistas. Teve um pianista bem famoso que ele entrou em contato com um especialista do sono, porque ele percebia que quando ele ficava até de noite, até altas horas da noite, tentando uma peça no piano e ele não conseguia, logo depois que ele dormia e no outro dia ele acordava, ele conseguia tocar ela com perfeição. Como se ele tivesse passado a noite aprendendo enquanto ele dormia. Na verdade, é exatamente isso que acontece. Quando a gente considera o sono como um fator de aprendizado, o sono é um dos grandes fatores de aprendizado muscular que você tem. Ele consolida aquilo que você aprendeu durante o dia. Então, existe uma coisa muito interessante que é a capacidade do sono de reter aquilo que você aprende. Se você treina, por exemplo, de manhã ou de tarde e você dorme bem, conforme as recomendações que a gente vai passar na aula sobre sono, você aumenta a sua retenção de atividades motoras, de habilidades motoras em até 20 a 30%. Então tem muita gente buscando aí possibilidades de doping, de medicamentos milagrosos que vão aumentar o seu rendimento dentro de campo. E a gente consegue esses medicamentos, esse monte de coisa, que vai aumentar 5, 10% do rendimento dentro de campo. Mas imagina que você tem de graça nas suas mãos uma coisa que pode aumentar até 20 ou 30% a sua capacidade de reter bons movimentos ou habilidade motora para você usar no futebol. É o seu sono. Tá aí. E muita gente dorme mal, vários pacientes que eu atendo não dão a mínima relevância pro sono, e isso é bom. Porque se você tá aqui assistindo isso, significa que você quer melhorar. E agora você tem na sua mão uma arma para você melhorar o seu futebol. Melhorar a sua capacidade cognitiva, o seu reflexo, a sua memória, sua tomada de decisão, você recupera seus músculos mais rápido, você tem um sistema imunológico mais fortalecido. Tudo isso por uma coisa que é de graça. É só usar. A gente também vai ter uma aula só sobre sono, com todos os protocolos, com todas as dicas aí para você pegar no sono mais rápido e continuar no sono mais rápido, com todos os efeitos do sono no futebol. Mas se você não tá otimizando essa parte, pensa bem sobre isso, porque pode estar aí um dos problemas que podem estar afetando o seu jogo, principalmente na parte cognitiva, tá? Dito isso, vamos para a parte do mental. O que é a parte mental? A parte mental ou parte psicológica, basicamente, é a relação que você tem com o jogo de futebol. É o jeito que você aborda o jogo, é o jeito que você aborda também a sua vida. A gente tem um problema bem grande no Brasil hoje, principalmente, que falta ídolos bons no futebol. A gente tem que ter muito cuidado com ídolos, porque a gente tem a tendência, o ser humano tem a tendência, por uma questão chamada efeito halo, que é um viés cognitivo nosso, que é um erro cognitivo nosso, de achar que porque uma pessoa é boa em uma coisa, ela é boa em todo o resto. Então, é triste ver alguns jovens usando o Neymar como exemplo para relacionamentos, por exemplo. O Neymar era um bom exemplo de jogador de futebol. Ele é bom naquilo, dentro de campo. Você não precisa e não deve exigir dele ser perfeito em todo o resto. E você não deve também seguir ele em todo o resto. Então é bem complicado essa questão, porque no Brasil a gente não tem muito um ídolo de futebol que se tornou também um ídolo cognitivo em outras áreas da vida. É raro encontrar isso. Mas a gente vai, por exemplo, nos Estados Unidos e a gente encontra Tom Brady, a gente encontra Kobe Bryant, a gente encontra Michael Phelps, a gente encontra Michael Jordan, que são pessoas muito boas nos seus esportes, mas que também tiveram grandes lições e grandes contribuições fora do esporte também. E eu não digo só de instituições, de caridade, mas de também contribuir de forma intelectual.
para as pessoas. Se vocês querem melhorar a sua parte mental, que eu acredito que seja uma das duas partes desses 7 pontos, que evolui mais rápido o seu futebol, que você vá naquelas pessoas que têm características que você gostaria muito de preservar também, ou de conseguir. A gente vai ter várias aulas sobre mentalidade, com vários mecanismos diferentes, de como isso pode afetar o seu jogo, mas é interessante você tentar diagnosticar isso. Será que o meu problema é mental ou não no futebol? E como que eu posso solucionar isso? Tá bom? Recomendo muito que vá atrás desses atletas aí, tanto em podcast, em vídeo, em livros, para que você consiga extrair o máximo da identidade deles e começar a colocar na sua também. Dito isso, a gente vai para o terceiro ponto, que é o ponto físico. O físico é basicamente o seu atleticismo dentro de campo. Esse é um dos pontos mais treinados no futebol, até por fora de clubes. Eu vejo muito aqui na base que a gente atende, de que alguns atletas treinam no próprio clube, mas treinam fisicamente fora também. Hoje, muitos jogadores dão bastante relevância para a parte física, com razão também, porque influencia muito no campo, mas acaba deixando de lado outros pilares que na minha concepção até vem antes da parte física, tá? Para dar uma dica aqui, de forma superficial, assim como eu fiz com a nutrição, quando a gente olha pro físico no futebol, a gente tem que entender que o futebol ele é uma mescla de várias coisas, tá? Se você tá cansando muito rápido no futebol, se você tá com dificuldade de desenvolver suas habilidades no futebol, tudo isso tem uma relação com a parte física, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês um mapa que tirou muita dúvida da minha cabeça sobre o que é possível desenvolver com o meu músculo. Se eu treino o meu músculo fisicamente, quais são as capacidades que eu posso desenvolver com ele? E basicamente existem 9, tá? Todas elas se entrelaçam, tá? Não são coisas isoladas, tem que tomar bastante cuidado com isso, mas o futebol ele tem um pouco de cada uma dessas 9, tá? 6, 7, 8, 9. Então, a primeira adaptação que você pode fazer com o seu músculo com o treinamento é a habilidade. O seu músculo, ele aprende a executar um certo movimento que você vai fazer dentro de campo. A habilidade ou técnica é uma adaptação do seu músculo. Tem muito a ver com o seu cérebro também. É importante que você saiba que a habilidade que você tem no futebol, ela não vem do seu pé, ela vem da sua cabeça, tá? É o seu cérebro que tem a receita, que tem todas as decisões no futebol, mas é teu pé que executa. Então, quando a gente adapta o músculo para realizar um certo movimento, na verdade a gente está adaptando o nosso cérebro a recrutar aquele músculo de forma adequada para fazer aquele movimento, tá bem? Segundo ponto, velocidade. Terceiro, força. Quarto, potência. Quinto, resistência muscular. Sexto, hipertrofia. Sétimo, capacidade aeróbica, que máxima, eu já vou explicar o que é isso. A gente tem a capacidade anaeróbica e a gente tem o estado contínuo, acho, de longa duração. Treinamento de longa duração. A gente tem o estado de longa duração. Tá? Velocidade é a capacidade de você executar um movimento da forma mais rápida possível. Força é a capacidade que você tem de mover uma carga ou puxar uma carga, não levando em consideração o tempo. E se você juntar os dois, velocidade e força, você ganha potência, que na minha opinião é um dos mais importantes do futebol. É a capacidade que você tem de mover uma grande massa, um grande peso no menor tempo possível. Então é você ser potente ou explosivo. Isso é força vezes velocidade. Resistência muscular é a capacidade do músculo de resistir várias e várias vezes ao mesmo estímulo, tá bem? Hipertrofia é aquilo que as pessoas buscam na academia. Então a academia serve para vários treinamentos, tá? Não só para você ficar esteticamente bonito. Mas tem que entender que o jogador de futebol ele não busca hipertrofia. Você não vai ver o jogador de futebol subindo no palco, por exemplo. O jogador de futebol ele tem que desenvolver as outras valências. Então isso aqui é uma consequência, tá? Você vai crescer um pouco sim desenvolvendo músculo, não tem como. Mas força, por exemplo, é diferente de hipertrofia. Quando você olha um cara do Mr. Olympia subindo no palco, esse cara não é forte. Esse cara é hipertrófico. Ele cresceu o músculo dele. Não necessariamente ele é forte. Você consegue achar fácil um vídeo desse no YouTube de pessoas que parecem magrinhas, mas que ganham na questão de levantamento de peso desses caras que são gigantes, que sobem num palco pra disputar campeonato estético. Então, ser grande não significa ser forte. Tem muita gente que não tem músculo nenhum, mas que tem muito mais força de quem tem um monte de músculo, tá? Volume não é a mesma coisa que força. São coisas diferentes. Capacidade aeróbica máxima, tá? Esse aqui é o máximo que você consegue aguentar consumindo oxigênio. A gente consegue avaliar isso num exame que o médico do esporte faz, que chama VO2. VO2 é aquele exame da máscara no rosto de jogadores profissionais para avaliar principalmente a parte do coração e a parte do pulmão, pra ver como que é a capacidade aeróbica dele. No final ele recebe um número, tá? Vamos supor aí o número 55, por exemplo, de VO2, que ele consegue comparar e ir vendo nas próximas temporadas como que ele vai evoluindo. Então isso aqui é o melhor marcador de saúde pública, inclusive. O melhor marcador para ver se você está saudável ou não é fazer um VO2. Mas ele é muito utilizado no esporte, porque a gente consegue ver ali como que o seu coração responde ao esforço, a gente consegue ver qual tipo de substrato energético você está consumindo ao longo do tempo. É um exame complicado de falar aqui, mas basicamente todos os profissionais eles fazem esse exame pelo menos uma vez por ano, tá? Porque vale a pena. Ele consegue estimar pra gente quão eficaz é o corpo de um profissional em consumir oxigênio e queimar aquele oxigênio para fazer atividade física, tá? Capacidade anaeróbica é a capacidade do seu corpo
em fazer exercício sem consumir oxigênio. O oxigênio ele é consumido basicamente no exercício físico mais prolongado. Mas quando você dá, por exemplo, um sprint de 100 metros, como o Usain Bolt faz, você não consome oxigênio ali, você consome outros tipos de substratos energéticos, tá? Você não vai usar oxigênio. Então, isso aqui é a capacidade que você tem de fazer esses sprints pequenos, que cansa pra caramba, inclusive. Provavelmente você tá fazendo a máxima intensidade possível num curto espaço de tempo. E aí você tá usando a sua capacidade anaeróbica. No futebol você acaba usando os dois, né? Que nem eu comentei, o futebol é uma junção de todos esses 9 pontos aqui. Então no futebol você vai passar grande parte do tempo trotando, dando pequenos piques, enfim, voltando. Daqui a pouco você dá um tiro imenso, que você vai usar mais a parte anaeróbica. A parte aeróbica te sustenta nessa faixa de exercício um pouco moderado, a pouco intenso. E a parte anaeróbica são esses tiros que você dá. Então são adaptações diferentes do seu músculo. O estado de longa duração é uma situação em que você consegue continuar correndo sem quebrar nunca. E é basicamente a velocidade que os maratonistas alcançam. Então o maratonista fica ali entre 18, 20, 22 km por hora por 2, 3, 4 horas sem quebrar. Enquanto que ninguém vai conseguir passar, por exemplo, 35 km por hora sem quebrar por 1 hora. Então um pique no futebol do Mbappé, por exemplo, ele aguenta fazer aquilo por 8, 10 segundos. Mas quem tá numa maratona acha a velocidade de cruzeiro, aquela velocidade que ele não vai quebrar nunca, e fica ali pra sempre. Conforme você vai treinando, você vai aumentando essa velocidade. É uma adaptação que no futebol não é isolada, tá? Você vai usar junto com todas as outras. No futebol, não é que não se usa muito isso, mas esse não é um objetivo do treinamento do futebol, tá? O futebol está envolvido em outros processos desses 9 pontos aqui. Então a gente vai também ter uma aula em que a gente vai abordar cada um desses pontos de forma mais detalhada, para você entender também se esses pontos podem estar sendo um problema do seu jogo. Será que falta habilidade técnica, falta velocidade, falta força, potência, hipertrofia, provavelmente não falta, resistência, capacidade anaeróbica, aeróbica máxima e de longa duração. Tá? São esses os 9 pontos de adaptação muscular, tá bem? Aqui eu já passei para vocês também outro pilar para você ver se tem algum problema que tá prejudicando seu futebol, tá bom? Segundo ponto, tática. Eu não tenho muito para falar sobre tática aqui, mas tática é a forma com que você usa individualmente seus jogadores para formar uma grande estratégia. Quem vai fazer isso é o seu técnico, tá? Provavelmente eu vou passar muito tempo aqui fazendo vídeos e não comentando sobre tática, porque é impossível adivinhar quem são os jogadores do seu time, tá? É impossível. Você pode me falar superficialmente aí, mas se eu não ver ele jogando, eu não consigo te dar dica nenhuma. Quem vai fazer isso é o seu técnico. Eu não posso entrar aqui no meio e falar alguma coisa, porque ela provavelmente não vai ser aplicável. É a mesma coisa que eu jogar xadrez e cada vez que eu jogo as peças têm regras diferentes. O cavalo não anda mais em L, ele começa a andar em M, por exemplo. Não existe tática que eu possa falar aqui se toda peça muda toda hora. Isso acontece no futebol. Cada vez que eu substituo alguém, muda tudo em relação à tática. Então não tem como te dar uma dica em relação a isso. E antes de falar da técnica, eu queria dizer pra vocês que tudo isso aqui, todos esses 7 pilares, eles servem a uma coisa só, que é tomada de decisão. A tomada de decisão é por si só um processo de 3 etapas também, tá? Que a gente vai falar na próxima aula, beleza? Isso aqui é fundamental para você entender como que você faz para tomar melhores decisões dentro de campo. Qual é o passo a passo que está sendo construído e ciclado na sua cabeça o tempo inteiro, tá? Mas vamos falar agora do que na minha concepção é a parte mais importante do futebol, de todas, de longe, que é técnica. Se eu fosse montar um ranking e nomear a parte mais importante do futebol, o pilar mais importante do futebol, certamente seria esse, a técnica. Quanto ao segundo, terceiro, quarto colocado, eu não sei, todos são importantes, tá? Senão não seriam pilares. Esse é um ponto importante, mas algumas coisas são mais importantes que outras. O meu grande objetivo aqui é fazer a mesma coisa que aquela lei de Pareto diz, que 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. Então o meu objetivo é fazer isso aqui, que eu consiga achar alguma coisa que dê os maiores resultados possíveis. E existe, graças a Deus, existe essa simetria no futebol, de que você pode treinar uma coisa por pouco tempo e ficar muito bom. E o que a maioria das pessoas faz é o contrário. É por isso que nessa aula eu consigo te mostrar como evoluir 30 vezes mais rápido que outros jogadores, tá? E por que eu acho que a técnica é a mais importante de todas, tá? Existem alguns motivos. O primeiro deles é que é bem simples de você pensar, de que mesmo que você tenha todos os outros 6 pilares, se você não tiver técnica, você não joga futebol. Porque essencialmente, o seu jogo vai ser determinado por como você reage ou o que você faz quando a bola chega no seu pé. A capacidade que você tem de manipular a bola dentro de campo é a coisa mais importante que existe. Isso é a sua performance dentro de campo. E talvez um dos pontos mais importantes do porquê a técnica é o pilar mais essencial, mais fundamental do futebol, é porque ela permite prestar atenção no que mais importa. Ó. Atenção aqui. Essa é a parte mais importante da aula. A técnica, quando dominada ou quando evoluída até um certo ponto, permite com que você preste atenção no que mais importa. Então a técnica não é o ponto, eu tenho técnica, eu não tenho técnica, e acabou, nunca mais toco numa bola de futebol fora do jogo. Presta atenção nisso. Muitas vezes eu fui conversar com jogadores jovens e eu falei pra eles perguntavam pra mim, me ensina alguma coisa que vai mudar muito o meu jogo. Eu falava, treina mais seu passe. E esses jogadores viravam pra mim e falavam, mas eu já sei dar um passe. E eu falava, tá, agora melhora o seu passe. Porque não é sim ou não, sei e não sei. No futebol,
A habilidade é como se fosse uma escala de 0 a 100. Então você tá aqui e você vai chegando mais próximo de 100, sabendo que você nunca vai chegar no 100 e que nenhum jogador nunca chegou nesse nível. Se chegasse, aí acabou o futebol. Esse seria o maior da história e acabou. Mas as pessoas continuam errando a técnica o tempo inteiro. Então não é uma questão de você nunca mais errar ou de você saber dar um passe. Você ficar tão bom naquilo, você reduz os seus erros drasticamente e você se torna mais próximo daquilo que é a perfeição, sabendo que você nunca mais vai chegar lá. E por que é importante você ter essa capacidade de manipular a bola dentro de campo? Porque a bola não é o mais importante. Então você tem que dominar ela logo. Preste bastante atenção nisso. Existem 4 grandes elementos dentro de campo. Tá? Existe a bola, os espaços, os aliados e os adversários. A maioria das pessoas acha que a bola é a coisa mais importante do jogo. Não é. A bola é uma prisão do jogo. Porque a bola, ela mostra o que está acontecendo agora, no presente. Mas o que mostra o que vai acontecer no futuro, e é isso que muda o seu jogo, saber o que vai acontecer no futuro do futebol, são esses 3 pontos. Espaços, aliados e adversários. Então, qual que é o maior erro dos jogadores dentro de campo? É que eles estão tão preocupados em dominar a bola, em conduzir a bola, em passar a bola de forma adequada, que eles não prestam atenção naquilo que mais importa dentro do jogo, que são espaços, aliados e adversários. Eles estão tão presos olhando para a bola que eles não prestam atenção em todo o resto. Então são esses jogadores que quando vão dar um passe, eles olham para a bola, dão um passe e quando eles olham para cima de novo, o adversário já interceptou. Ou eles não prestam atenção que tem um espaço livre que eles poderiam driblar para aquele lugar, ou dar um passe para aquele lugar. Eles não olham os aliados deles correndo para um espaço vazio que eles poderiam dar um passe. Ou eles olham tanto para dominar a bola que eles não veem o adversário roubando atrás deles. Então o maior erro do jogador de futebol é depender da bola. Esses são os 4 elementos do jogo. A maior parte das pessoas tá tão focada aqui na bola que não presta atenção que o futebol não é a bola de futebol. O futebol é isso. Espaços, aliados e adversários. O grande objetivo, a primeira coisa que você tem que fazer é treinar técnica. Se você não treina técnica, você nem começou a jogar futebol. Quer ver um exemplo de como que dominar a técnica facilita muito o seu jogo? Olha só as crianças que nascem com facilidade em técnica, que nascem com uma facilidade de controle de bola, que nascem com uma facilidade de manipular a bola para onde elas quiserem. Essas são crianças automaticamente boas, não por causa da técnica em si, mas que por saberem dominar a bola bem, controlar a bola bem, passar a bola bem, conduzir a bola bem, elas podem prestar atenção naquelas outras 3 coisas que mais importam no jogo, que são espaços, aliados e adversários. Elas não vivem na prisão que nem as outras crianças vivem. Elas não vivem olhando para a bola para baixo ou correndo atrás da bola que nem um enxame de abelha. Elas olham ao redor. E futebol é sobre adquirir informações. E independe de qual nível você tem de técnica, que nem eu comentei. Não é ter técnica ou não ter técnica. É você continuar desenvolvendo sua técnica para sempre, porque ela é a coisa mais importante do futebol. Então não importa se você tá aqui. Se você tá aqui, você consegue dar um salto enorme. E se você já está aqui, muito próximo de ser um cara que dominou a técnica, o que não existe, você vai consolidar esses movimentos de forma automática. E aí o seu jogo muda demais. Tá, pai, eu quero treinar técnica, já entendi que a técnica é a coisa mais importante do futebol, mas o que é a técnica? Qual a definição de técnica? E a primeira coisa que você vai ouvir falar é que técnica é passe, domínio e condução. E eu digo a mesma coisa. Técnica é passe, domínio e condução. Mantenha essas 3 na cabeça. O que eu vou fazer agora é ir nos princípios do jogo. No princípio do que é técnica. E eu já dei uma dica pra vocês, tá? Técnica é a capacidade que você tem de manipular a bola. Mas pra ficar mais fácil de entender, eu acabo falando passe, domínio e condução, porque é uma coisa que vocês já entendem. Passe é você distribuir o objeto de jogo para outras pessoas. Domínio é você receber e controlar o objeto de jogo. E condução é você conduzir você e a bola, o objeto de jogo, para onde você quiser, tá bem? E quanto melhor você fica isso numa escala de 0 a 100, melhor é a sua técnica. Tá, mas eu quero introduzir vocês a uma ideia que mudou a minha vida em relação a como treinar técnica. Nós demos esses nomes: passe, domínio e condução. Tá? Mas no futebol, se a gente for olhar um jogo, eles têm diversos passes diferentes. Tem passe de coxa, de peito de pé, de lateral do pé, de calcanhar, de cabeça, de costas, de qualquer jeito. Tá? Existem milhares de tipos diferentes de passe. Quem deu o nome da categoria e juntou todos esses passes numa coisa só, chamada passe, fomos nós. Então quando você fala pra você mesmo, eu quero treinar passe, o que você tá dizendo? Esse, ou esse, ou esse. Ou melhor, como você treina o seu cérebro? O seu futebol tá no seu cérebro. Preste bastante atenção nisso, tá? Que é uma parte muito importante. O seu cérebro não sabe o que é um passe. Quem inventou essa palavra foi você. No seu cérebro só existe uma linguagem do futebol: movimento. Todas as funções que tem o seu cérebro convergem para uma coisa só, que é o movimento. A única forma de você deixar um registro fóssil da sua existência é você usar seus músculos, é você se movimentar. Então, basicamente, o que nós, seres humanos, fizemos para nos comunicar melhor e para eu falar uma palavra e você já entendeu o que eu tô dizendo, é juntar vários movimentos dentro de campo numa palavra só. Mas você não treina essa palavra, você treina os movimentos. Presta atenção nisso, você não treina uma palavra, você treina os movimentos. Então a grande questão vira: você é um grande treinador de cérebros. E a única coisa que o seu cérebro entende,
para ficar bom naquela habilidade é o movimento. Então, qual é o movimento que eu mais realizo dentro de campo? É o movimento de dominar a bola com a parte interna do pé, com a parte de fora do pé, é chutar com o peito de pé, é chutar com a lateral do pé. Vocês conseguem entender o que eu tô dizendo? Que você não tem que treinar passe, porque você pode ser muito bom em passe de calcanhar, mas chegar na hora do jogo, você ter pouquíssimas oportunidades de usar um passe de calcanhar. Então, não compensa treinar passe de calcanhar. De todos aqueles passes que existem, de todos aqueles domínios que existem, de todos os tipos de condução que existem, quais são os movimentos que mais acontecem em cada uma dessas 3 esferas? É isso que você tem que fazer. Você vai olhar para sua posição dentro de campo e vai encontrar quais são os passes que mais acontecem, quais são os domínios que mais acontecem, quais são as conduções que mais acontecem. Porque se existe uma regra no futebol é que quanto mais você repete alguma coisa, mais ele vai ficando bom naquilo. Por que eu sempre falo que o cérebro só entende uma linguagem, que é o movimento, quando você está tratando de futebol? Existe um exemplo muito bom disso, que é uma fábrica de cigarros há 60, 80 anos atrás, que tentou substituir os trabalhadores por máquinas que faziam cigarros automáticos. Eles perceberam que foi que a máquina ela começava fazendo um trabalho muito rápido, mas conforme ia passando o tempo, os seres humanos iam ficando muito melhores que a máquina. Porque existe uma característica do nosso cérebro que é aquilo que você repete fica extremamente bom. Então eu não quero que você olhe o futebol como uma coisa mística, que eu não sei como jogar futebol, o cara tem que nascer com um talento. Não, o futebol é um conjunto de movimentos. Se você pegar esses movimentos, isolar eles e começar a treinar, você vai ficar muito bom naquilo. Da mesma forma que há 60 anos atrás, um cara que estava lá na fábrica de cigarro, fazendo um cigarro na mão de cada vez, ele começava muito lento, mas ia ficando cada vez mais rápido. Ele virou um grande especialista naquele tipo de movimento. Qualquer movimento que seja. Qualquer movimento. O cérebro daquele cara não sabia que ele estava enrolando um cigarro. Ele sabia de movimento, que aquele era o movimento que ele tinha que aprender. O cara repetiu milhares de vezes, até que ele era melhor que as máquinas que aquela empresa estava comprando. Entenderam essa questão? É sobre movimento. Qual o movimento que você mais realiza dentro de campo? Isola ele e repete milhares de vezes. E é por isso que as pessoas não conseguem evoluir, porque elas treinam da forma errada. E aqui eu vou entrar numa das partes mais importantes dessa aula, que é como que você pode fazer para evoluir até 30 vezes mais rápido do que outros jogadores. Eu vou te mostrar aqui, eu vou construir o raciocínio com vocês. Primeiro ponto, por que as pessoas treinam errado demais? Existe um grande mito no futebol, que é a ideia de que você vai ficar bom jogando mais partidas de futebol. Você não vai ficar bom jogando mais partidas. E existe um motivo muito simples para isso. Eu quero que você responda essa pergunta. Eu faço essa pergunta direto para os meus pacientes e eu nunca vi ninguém responder de forma precisa até hoje. Num jogo de 90 minutos, quanto tempo você acha que passa com a bola no pé? A maioria das pessoas vão responder 5, 10 minutos, mas elas não fazem a conta de que existem 22 jogadores dentro de campo. Alguns passam mais tempo com a bola no pé, mas em média, um jogador passa 90 segundos com a bola no pé. Um jogador de futebol passa 90 segundos em média com a bola no pé num jogo de 90 minutos. Aí a minha pergunta é a seguinte: como que você quer ficar bom com 90 segundos com a bola no pé? E o pior, quando a gente pergunta para os nossos familiares, técnicos, amigos, como que eu faço para ficar bom no futebol? É só jogar mais partidas. Não é. Uma partida de futebol é o palco. O bastidor não é uma partida de futebol. Como é que você vai ficar bom 90 segundos com a bola no pé? Você não fica bom 90 segundos. Mesmo que você jogue 10, 20 partidas por semana. E o pior, numa partida de 90 minutos você vai dar em torno de 20 a 30 passes. Vamos colocar aqui 20 a 30 domínios também. Passe, domínio. Você vai fazer, se você for um atacante, você vai ter talvez 2 ou 3 chances, jogando alto, de finalização, tá? Porque tem jogos que os atacantes não chutam uma vez no gol, não dão um cabeceio. E aí, como é que você quer ficar bom no futebol se você dá 20 a 30 passes, faz 20 a 30 domínios, se você chuta 2 vezes no gol? Aí o seu técnico reclama que você não finaliza bem, você reclama que você não finaliza bem, mas você faz 2 finalizações por semana. E mesmo que você jogue de segunda a sexta, são 5 vezes isso aqui, daria de 100 a 150. Aqui também, 100 a 150. E aqui de 10 a 15. Você não vai ficar bom fazendo isso. A mesma coisa acontece em treino coletivo, por exemplo. Treino coletivo eu digo com muita gente no mesmo treino. Uma base de futebol, tá num clube grande, você não é isento disso também. Você vai ter um treino com 20, 30, 40 jogadores. Vocês fazem uma fila pra finalizar no gol e cada jogador ali daquela fila de 30 jogadores vai chutar o quê? 5 vezes no gol. Então você fez um treinamento de finalização que durou meia hora ali, porque tanto jogador que tinha, mas você chutou 5 vezes no gol. Como é que você quer ficar bom chutando 5 vezes no gol? Não tem como. Então falei pra vocês que a técnica é a coisa mais importante de um jogador de futebol. Um jogo de futebol não serve pra treinar técnica, ele serve pra mostrar a técnica que você já treinou, mas ele não serve pra desenvolver a técnica, os movimentos necessários. Serve pra você juntar todas essas ferramentas, essa técnica que você montou, as ferramentas sendo passe, domínio e condução, e você mostrar, você aplicar dentro de campo, mas não serve pra você adquirir as ferramentas. E por que uma partida de futebol não serve pra adquirir as
ferramentas da técnica, que são passe, domínio e condução. Porque ela peca na fórmula do futebol. É uma fórmula de 3 passos que mostra como que você faz para desenvolver qualquer habilidade do futebol. Como que é essa fórmula? É repetição, tempo e direção. Esses são 3 elementos que você precisa ter para você desenvolver da forma mais rápida possível as suas habilidades técnicas. O que é cada um desses pontos? A repetição é a ideia de que você tem que repetir o máximo possível uma habilidade. Por que uma partida de futebol não vai te deixar bom? Porque você faz 20 a 30 repetições só. Então você tá desrespeitando a primeira regra da fórmula. Não adianta, você não vai ficar bom fazendo 20 a 30 repetições. Então o seu objetivo é fazer o máximo de repetições possíveis daquela habilidade ou daquele movimento que você quer dominar. Daquele movimento que você percebeu que é importante dentro de campo. Segundo passo, você tem que passar o maior tempo possível fazendo aquilo. E não só 5 horas num dia. Tô dizendo de fazer 1 hora todos os dias por meses, anos ou décadas. É isso que conta. É tempo e consistência. Então não é só você passar o maior tempo hoje e nunca mais treinar. Mas você passar o maior tempo que você conseguir hoje, suficiente para que você consiga voltar nos próximos dias e continuar fazendo aquela habilidade. E continuar treinando aquela habilidade. Então eu sou muito mais a favor de você treinar meia hora todos os dias do que treinar 5 horas hoje e nunca mais treinar. E o terceiro ponto, na minha opinião, o mais importante da fórmula, que é a direção. Hoje a gente morre mais por indigestão do que por fome. Tem muita gente com excesso de informação na internet e não sabe nem por onde começar. Então você vai entrar qualquer rede social, você vai ver um monte de gente ensinando uns dribles absurdos, coisas que nunca acontecem dentro de campo. Então não importa quanto tempo você repita uma habilidade, quanto tempo você faça aquela habilidade, se você fizer a habilidade errada, não adianta. Então, por exemplo, quantas vezes você viu alguém fazer um zerinho dentro de campo? Eu nunca vi. Então eu nunca treinei isso. Quando eu entendi, pela forma do futebol, que não existe zerinho dentro de campo, eu parei de treinar isso. Tinha um monte de gente que continuava treinando no início, no meio, no fim do treino, brincando com a bola zerinho. Eu nunca treinei isso. Eu fui naqueles movimentos que mais importavam dentro de campo. E os atletas que eu ajudo também estão treinando esses movimentos que acontecem dentro de campo. E eles estão evoluindo muito. Tem um cara chamado Sean Garnier, um cara que costuma fazer aqueles joguinhos de freestyle, assim, de dar caneta no meio da rua. Esse cara sabe no mínimo uns 10 dribles a mais que o Neymar ou o Lamine Yamal. Quem é o profissional? O Neymar, o Lamine Yamal. Por quê? Porque freestyle não é futebol. São esportes diferentes, são esportes com objetivos diferentes e com movimentos diferentes. Mais uma vez, é importante você repetir o máximo que você puder, pelo maior tempo que você puder, mas sempre repetindo a coisa certa, aquilo que mais acontece dentro de campo. E novamente a gente volta no princípio. Qual é o movimento que mais acontece dentro de campo? Inclusive eu juntei esses movimentos que mais acontecem dentro de campo e criei o primeiro treinamento da Starfoot, que chama Fórmula do Futebol. É um treinamento que a gente vai passar detalhadamente por cada uma dessas etapas, mostrar como que você faz para treinar da forma mais eficiente possível e também mostrei os movimentos que mais acontecem dentro de campo. Se você quiser ter acesso, o primeiro link da descrição te leva para lá. É só fazer sua inscrição. Como especificamente essa fórmula pode fazer você evoluir até 30 vezes mais rápido do que outros jogadores? Ou 30 vezes mais rápido do que você está acostumado a treinar? Então, levando em consideração que a maioria das pessoas ainda está treinando, jogando partidas de futebol, o que é horrível, como a gente já viu, porque você treina pouco tempo, faz poucas repetições, pode até ter a direção certa, porque você treina exatamente o que acontece dentro de campo, mas os outros 2 fatores da fórmula não são respeitados. O que eu percebi ao longo dos anos é que existe uma forma de você isolar esses movimentos, e você treinar eles de forma mais eficiente. Então, se você sabe que um movimento acontece dentro de campo, olha como você pode evoluir 30 vezes mais rápido. Se eu pegar uma bola e chutar na parede, por exemplo, eu consigo fazer um passe a cada 1,5 segundo, vamos colocar. Então, a cada 60 segundos, eu faço 40 passes. A gente tá pegando só o passe como exemplo aqui. Isso quer dizer que se eu ficar 5 minutos fazendo um exercício, ou seja, 300 segundos, eu vou fazer em torno de 200 passes, tá bom? Se eu faço isso aqui, 5 minutos, eu descanso por um tempo e eu volto a fazer 5 minutos. Descanso por um tempo, volto a fazer mais 5 minutos. E eu faço isso por 5 vezes. 5 vezes esse treinamento de 5 minutos. Quantos passes eu faço? 1000 passes. Eu fiz 1000 passes em 25 minutos. Conseguiram entender? Eu gastei 25 minutos para fazer 1000 passes. Olha a quantidade de variações que eu aprendi em 25 minutos. Existe muito nesse treinamento aquela ideia de que quantidade vale muito mais que qualidade. Sinceramente, dane-se a qualidade. Você precisa do máximo de variações possíveis no seu treinamento. Então você precisa ser exposto ao maior número de condições possíveis do seu passe, de movimentos diferentes, dentro daquele passe específico, daquele movimento específico que você está treinando, para que quando chegue um momento dentro de campo, você já esteja exposto a ele. Então isso é, por exemplo, eu chutar várias vezes a bola na parede, a bola vai voltar em condições diferentes para mim, e eu vou dominar de formas diferentes. A bola pingando, a bola girando para um lado, a bola girando para o outro, no pé direito, no pé esquerdo, e aí eu crio várias condições para que eu consiga acertar dentro de campo. Mas olha a diferença aqui. Por que você consegue evoluir 30 vezes mais rápido com a fórmula do futebol? Porque você está fazendo 1000 repetições, enquanto as pessoas que estão jogando partidas de futebol estão fazendo 20 a 30 repetições. Isso é mais ou menos 30 vezes mais na metade do tempo, menos da metade do tempo, 1/3 do tempo. É muita coisa, tá? Eu poderia dizer que até
quase 100 vezes mais, porque a gente vai pegar que tá 1/3 do tempo. Então, se eu passar 90 minutos fazendo isso aqui, vai ser quase 3.000 passes, tá? Ninguém vai passar 90 minutos fazendo isso, mas só pra você ter uma ideia do poder dessa fórmula. Quem são alguns dos atletas que usaram essa fórmula? Primeiro deles, Kobe Bryant. Então, tem várias histórias do Kobe Bryant que ele, quando ele tinha 12, 13 anos, ele não fazia um ponto no basquete, ele não sabia fazer absolutamente nada no basquete. A única coisa que ele tinha, talvez, era uma capacidade física um pouco além das outras pessoas, mas ele não conseguia usar essa capacidade física da forma adequada. Porque ele entendeu cedo que a técnica é a coisa mais importante do esporte. A relação com que ele tinha com a bola de basquete é a mesma coisa do que um jogador tem com a bola de futebol. Então ele repetiu mais que outras pessoas, por mais tempo e na direção certa. Ele passava horas e horas e horas e horas treinando todos os dias, ele fazia ciclos de treinamento várias vezes por dia, e assim, em 2, 3, 4, 5 anos, ele se tornou um dos caras mais disputados pelo basquete, pelo college lá dos Estados Unidos. Então vamos tentar entender como que ele fez isso. Ele pegava o treinamento dos atletas que competiam com ele, e ele via que a maioria desses atletas treinavam 2, 3 vezes por semana. E quando treinava, fazia jogos. E aí, jogo é treino? Não. Então o que ele percebeu? Primeiro, que ele ia evoluir treinando sozinho, com a maior repetição possível, com o maior tempo possível e com a direção certa. Mas que ele poderia explorar muito isso. Então o que ele viu é que ele poderia treinar 5 horas da manhã, por exemplo, e descansar. E voltava a treinar às 10 da manhã e descansava. E treinava às 3 da tarde e descansava. Então ele fazia múltiplos blocos de treinamento. Então ele levou isso aqui ao extremo. Ele repetiu por mais tempo, ele fez tudo isso por mais tempo e múltiplas vezes todos os dias, na direção certa, e ele voltou a fazer isso várias e várias vezes ao longo de meses e anos. Depois era impossível alcançar ele. Porque você não tinha que fazer mais 3 treinamentos todos os dias pra empatar com ele só. Você tinha que fazer 4 pra conseguir passar ele. E quem que fazia isso? Ninguém fazia isso. Entendeu? Isso é como o Kobe Bryant usou essa fórmula aqui pra ficar muito bom no basquete. Outro exemplo, Michael Phelps, na natação agora. Michael Phelps percebeu que se ele treinasse de segunda a sábado, como os outros nadadores faziam, e descansasse domingo, ele precisava da segunda-feira treinando só pra voltar à média, pra voltar ali a pegar o ritmo, e depois ele começava o treinamento de terça até sábado de novo. Mas um cálculo que ele fez, que é um cálculo simples, é de que existem 52 domingos em um ano. E se ele treinasse 5 a 6 anos, sem faltar nenhum domingo, ele estaria treinando em torno de 300 dias a mais, o que é quase um ano a mais. Então esse cara, ele treinou literalmente 5 a 6 anos sem nenhum dia de folga. Nem Natal, nem Ano Novo, nenhum domingo, porque ele percebeu que ao longo de 6 anos, ele treinaria um ano a mais do que os outros atletas. E aí o resultado foi que hoje ele é o maior campeão da história das Olimpíadas. Tem dezenas de medalhas de ouro. Então ele explorou uma matemática simples, que também tem tudo a ver com a fórmula do futebol. Repetição, tempo e direção. Existe também um relato de que o Pelé, ele ficava chutando a bola na parede o dia inteiro para treinar a parte de domínio, a parte de passe, a parte de condução. Ele ficava cabeceando muitas e muitas vezes. O Cristiano Ronaldo faz isso o tempo inteiro. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, a fórmula é sempre a mesma. Os maiores atletas da história utilizaram a mesma fórmula de 3 passos para desenvolver a técnica deles de uma forma absurda, que é repetição, tempo e direção. Você tem que repetir o máximo que você puder, pelo maior tempo possível e fazendo os exercícios certos. Se você quiser ter acesso aos exercícios que podem elevar seu jogo, o primeiro link da descrição tem a fórmula do futebol. Tá, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, tá? Se você acha que evoluiu de alguma forma nesse vídeo, é interessante que você deixe o like para que isso alcance mais pessoas, que eu consiga cumprir o objetivo da Starfoot, que é ajudar o máximo de jogadores possíveis e que a gente consiga formar aí as futuras estrelas do futebol brasileiro nos próximos anos, tá? Não esquece de assinar o sininho aqui embaixo, no botão de inscrição, para receber as próximas aulas. Se você tem qualquer dúvida, é só deixar nos comentários aqui embaixo, que eu vou responder com todo prazer, tá? Vou responder todas as dúvidas de vocês e a gente se vê na próxima aula. Até mais.